A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editado pela editora CPAD, lição de número 8, que está trazendo o título Fé para crer que Deus não criou o mal. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2023 e nesse trimestre, nas lições bíblicas jovens, estamos estudando o tema A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Temos já passado por estudados 7 lições e na lição de número 1, dando introdução nesse quarto trimestre de 2023, estudamos o título da lição Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Na lição de número 2, estudamos fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Na lição de número 3, fé para crer que Deus existe. Na lição de número 4, a fé cristã e o conhecimento científico. Na lição de número 5, fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Na lição de número 6, estudamos fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Na lição de número 7, que foi a última lição que nós estudamos, trouxe o título Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. E na próxima semana, no dia 19 de novembro de 2023, estaremos estudando a lição de número 8, que está trazendo o título Fé para crer que Deus não criou o mal. E o texto principal nos diz: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Salmos de número 100, verso 5. Resumo da lição. O pecado de desobediência de Adão e Eva trouxe toda a sorte de males para a humanidade e a criação. E o texto bíblico está registrado no livro de Salmos de número 34, os versos de número 12 ao verso de número 22, que diz: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor os que têm o coração quebrantado e salva o contrito de espírito. Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam serão condenados. Introdução. Para alguns filósofos, teólogos e religiosos, a questão do mal é motivo de muita discussão. Para muitos, um dos grandes problemas relacionados à fé cristã está em conciliar a presença do mal e do sofrimento com a bondade e a perfeição de Deus. Eles acreditam que não existe uma definição precisa do que seja o mal, assim como não há uma definição para o que é bem. O mal é o bem e o mal e o bem dependem dos valores e crenças de cada pessoa. Será essa afirmativa verdadeira? E o que veremos na lição deste domingo. Primeiro tópico traz o título O mal moral e físico. No primeiro subtópico, de acordo com a Bíblia. No segundo subtópico, de acordo com a filosofia. No terceiro subtópico, de acordo com a ética secular e cristã. No segundo tópico, traz o título Deus e o mal. No primeiro subtópico, Deus é mal. No segundo subtópico, Deus é um ser em equilíbrio. No terceiro subtópico, Deus não criou o mal moral.
No terceiro tópico traz o título O Cristão e o Sofrimento. No primeiro subtópico, o problema do sofrimento. No segundo subtópico, o sofrimento. No terceiro subtópico, Deus é maior que todo o sofrimento. Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 8, que está trazendo o título Fé para crer que Deus não criou o mal, nos diz: Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Salmo de número 34, versos 12 a 22. Introdução. Este é um assunto que não é novo. A questão do mal no mundo tem sido motivo de discussão de filósofos e teólogos há milênios. Assim, para muitas pessoas, um dos grandes problemas relacionados à fé em Deus encontra-se em conciliar a presença do mal ou do sofrimento com a declaração doutrina cristã da bondade e perfeição de Deus em todo o seu ser. As expressões utilizadas no Antigo e no Novo Testamento para o mal. Os dois termos principais que aparecem no Novo Testamento para expressar as falhas ou as inferioridades de alguma coisa, assim como o caráter negativo, eticamente condenáveis e religiosamente destrutivo de uma pessoa ou pensamento, são as palavras kakos e ponedros. No Novo Testamento, a palavra kakos ocorre 50 vezes e outra palavra linguisticamente posterior, poneros, ocorre 78 vezes. Referindo-se primariamente ao mal, a Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, utiliza a palavra kakos que traduz a compreensão primária, que, de forma objetiva, lesa a existência da pessoa, predominantemente compreendido como castigo divino, onde lemos em Deuteronômio capítulo 31, versículo 17, correspondendo normalmente ao pecado precedente à punição. O mal que os seres humanos praticam é retribuído sobre eles. Um texto esclarecedor está em Amós capítulo 3, versículo 6, a parte B. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Nova Almeida, revista atualizada. Por outro lado, o Senhor concede proteção no meio de todo o mal. Salmos de número 23. Quando o ser humano é ameaçado pelos males, pode voltar-se para Deus, pois nos propósitos perfeitos de Deus, os seus castigos não são para o mal, pois os seus planos e propósitos são para o bem-estar. Jeremias capítulo de número 29, versículo 11. Por trás do mal, há o propósito gracioso de Deus em cuidar do seu povo e dar o fim que desejais.
Jeremias capítulo 29, versículo 11, parte C. Em relação ao Novo Testamento, podemos citar Paulo, em cujas epístolas, por exemplo, o profeta do mal, Cacos, aparece 26 vezes. Uma das ocorrências está ligada ao fato de o ser humano praticar o mal contra a sua própria vontade. Romanos capítulo 7, versículo 15 e 17. Para Paulo, tal atitude está presente nele como uma lei estranha. Romanos capítulo 7, versículo 21 e 23. Como algo que não deveria estar ali, mas que está presente na sua natureza. Essa natureza má que se revela nos atos maus produz separação de Deus, submetendo-o ao julgamento. Assim, o ser humano constantemente pratica o mal em vez de o bem que quer praticar. E, portanto, o resultado é a morte e não a vida. Nas palavras paulinas, fica arruinada qualquer esperança de alcançar qualquer vitória sobre esse mal mediante os próprios esforços. Portanto, a conclusão é que essa vitória só é possível por meio de Cristo, conquistada na sua morte de cruz e na sua ressurreição. Por isso, o grito de salvação do apóstolo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos capítulo 7, versículo 25. Bem, é fato que há uma dificuldade de apresentar-se em uma definição precisa do que seja o mal, assim como a impossibilidade de discutir sobre o mal sem um referencial absoluto que implicaria a existência de Deus. Além disso, é indiscutível que as pessoas possuem uma noção prática do que seja o mal. Desastres naturais que ceifam vidas não podem ser considerados bons para quem sofre as suas consequências. No momento da conclusão desse texto, estamos vendo ao vivo a destruição causada por um terremoto na Turquia e na Síria que ceifou a vida de milhares de pessoas. Da mesma forma, exterminar grupos humanos inteiros, inclusive com o uso da tortura, tampouco é aceitável aos padrões humanos. Assim, não faz muita diferença a maneira como conceituamos. É indiscutível a presença do mal no mundo. O objetivo desse capítulo é discutir algumas possibilidades de compreensão sobre esse assunto tão necessário e complexo em nossa jornada rumo aos céus. Sobre o mal moral e físico. À luz da Bíblia, em um mundo criado perfeito por Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 10, a ação do mal tem o seu início na desobediência ao Criador. Tanto o mal moral, que se refere às escolhas imorais do livre-arbítrio em relação à retidão e justiça de Deus, quanto ao físico natural, que se refere a eventos físicos que são prejudiciais, tais como terremotos, inundações, secas, fomes, etc. São consequências da queda e do pecado de Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versículos 16 a 19. Separada de Deus, a humanidade ficou num estado de sofrimento e vergonha. Ao desobedecer, o ser humano ficou preso ao pecado e às suas maléficas consequências. Assim, o pecado é contra Deus e a sua vontade não provém dele. A escolha de Adão e Eva tanto envolvia uma escolha acerca do mal, quanto o fato de que essa escolha poderia ter sido evitada. O primeiro casal fez uma escolha livre, pois se eles não fossem livres para escolher pelo mal acima do bem, não poderiam fazer a escolha errada. No entanto, eles tinham a opção de obedecer ou desobedecer. Pode ser ir mais além e dizer que o mal não era inevitável, pois isso é claro quando Deus disse a Adão: não comerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Nesse caso, a liberdade de Adão e Eva envolvia a autodeterminação. Observe. Em primeiro lugar, Adão era livre no sentido de que o seu ato foi autodeterminado. Na verdade, ao permitir que o homem comesse de todos os frutos, de toda a árvore do jardim, tu comerás livremente. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Deus estava dizendo ao homem que ele era livre.
Quando Adão escolheu desobedecer, Deus o chamou à responsabilidade, perguntando: comeste tu da árvore de que te ordenei que não comestes? Gênesis capítulo 3, versículo 11. As palavras destacadas, conforme mencionamos anteriormente, indicam especificamente um ato autodeterminado executado por parte de Adão e Eva, conforme vemos em Gênesis capítulo 13, versículo 13. Por que tu fizeste isso? Disse Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 13. A sequência de argumentos de Shelley, indicando a autodeterminismo, é por demais interessante. Ele segue argumentando que, de forma lógica, existem somente 3 possibilidades em relação à ação de Adão e Eva. Primeiro, determinismo. Foi causada por outra parte, e nesse caso, temos um problema maior, pois Deus não fez com que Adão pecasse, visto que Deus não pode pecar, nem tentar ninguém nessa direção. Nem mesmo Satanás fez com que o primeiro casal pecasse, pois o tentador faz somente aquilo que o seu nome sugere. Nesse caso, ele não os forçou, nem fez nada no lugar deles. Segundo, indeterminismo. Não foi causada. Temos, portanto, mais um problema. Segundo o texto bíblico, não havia nenhum traço de qualquer tipo de malícia ou falta de integridade na natureza de Adão e Eva, cuja criação Deus fez com perfeição. Além do mais, não existem ações não causadas, pois isso violaria o princípio de causalidade. Terceiro, autodeterminismo. Foi causada por ele mesmo. Nesse caso, como não existe evento sem causa, e não havia nada no céu e nem na terra fora do próprio casal que os fizesse pecar, eles devem ter causado a sua própria escolha. Assim, a escolha foi autodeterminada, sendo essa possibilidade o coração da liberdade humana, ou seja, a capacidade de sermos a causa eficiente de nossas próprias ações morais. Atos dos quais não somos a causa eficiente, mas que, em vez disso, sejam impostas, não seriam atos morais livres. Adão tinha a possibilidade da escolha, e o próprio Deus chama Adão à responsabilidade pela escolha que havia feito. Não existe responsabilidade que não surja da capacidade que temos de respondermos por algo, e as escolhas que se seguirem ou que se seguiram à escolha do mal indicam que tudo poderia ter sido evitado. É importante para essa discussão compreender, mesmo que introdutoriamente, a questão da teodiceia. Trata-se de uma argumentação cristã que apresenta a justificação do poder e do amor de Deus numa realidade em que o mal existe. É uma junção de 2 palavras gregas, theos, Deus, mais dikes, retidão, justiça. Agostinho foi um dos primeiros cristãos a considerar a questão do problema do mal. Ele concebe e analisa o mal em 3 níveis: o nível metafísico, odontológico, moral e físico. O mal metafísico odontológico refere-se à finitude e à contingência humana, assim como à imperfeição e à falta de ordenação em tudo o que existe. O mal físico apresenta-se como dor e sofrimento, tanto dos animais como, principalmente, do ser humano. Assim, o sofrimento inerente à vida humana é aqui o problema radical, objeto da reflexão filosófica, mas, sobretudo, vivência existencial onipresente. O mal moral, que se coloca em conexão com a liberdade e com a responsabilidade do homem, esse se caracteriza como produto das ações humanas, e a injustiça e a opressão convertem-se nos seus oponentes radicais. É através desse que surge o problema da maldade como atributo humano e às vezes também divino,
e com ele a consciência do pecado e da culpa e o anseio de justiça e perdão como a sua contrapartida. O mal moral tem relação direta com o problema do sentido da vida e seja consequências imediatas para a ética e a religião e a filosofia da história. Parece que não podemos nos reconciliar com o mal moral, a começar por aquele que observamos em nós mesmos e constantemente procuramos nos eximir, justificar nossas atitudes, negar nossa capacidade de praticá-lo e fugir de nossa responsabilidade para com ele. O cristão e o mal que existe. Deus é um ser mau? Poderíamos formalizar a questão da seguinte forma: há maldade em Deus? O texto de Isaías, capítulo 45, versículo 7, Deus disse: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Como devemos entender esse texto bíblico? Muitos têm se utilizado desse texto de Isaías para referir-se ao caráter de Deus como um ser mau, até sugerindo que o Deus do Antigo Testamento seja malevolente e vingativo, buscando fazer um contraste com Jesus, o bom e benevolente Deus do Novo Testamento. Obviamente, tais conclusões contradizem a Escritura na sua totalidade. No caso, o mesmo Antigo Testamento nos diz que bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Salmos de número 25, verso 8. Assim como o Novo Testamento afirma: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim? João capítulo 14, versículo 10 e 11. Deus é um ser em equilíbrio entre o bem e o mal? Ainda há os que se utilizam do mesmo texto de Isaías para afirmarem que Deus é um ser em equilíbrio, que é tanto bom como mal, uma espécie de yin-yang, não sendo totalmente bom e nem totalmente mal, havendo um equilíbrio. No entanto, sabemos pela Bíblia Sagrada que o Deus verdadeiro não é um conjunto de forças expostas. Ele é perfeitamente bom e não contém nada de maldade, conforme nos diz o apóstolo João. Deus é luz e não há nele trevas alguma. 1 João capítulo 1, versículo 5. Ainda há os que têm exagerado o conceito da soberania de Deus até o ponto de negar o livre-arbítrio do homem. Segundo alguns sistemas de teologia, Deus decreta tudo e o homem é impotente para resistir à vontade do Senhor. Pessoas com essas ideias afirmam que Deus predestinou cada pessoa para a salvação ou condenação e que Jesus morreu somente para salvar as pessoas eleitas pelo capricho de Deus. No entanto, podemos declarar pelas Escrituras que Deus chama todos ao arrependimento, conforme vemos em Atos capítulo 17, versículo 30. Porque não quer que ninguém pereça, segundo Pedro capítulo 3, versículo 9. Cristo ordenou que os apóstolos pregassem a toda criatura e prometeu a salvação aos que crescem e fossem batizados. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Afirmamos categoricamente que Deus não criou o mal moral. Outros textos bíblicos auxiliam-nos nessa compreensão. O fato é que Deus não criou o mal no sentido moral. Podemos ver essa verdade de forma clara nos Salmos e nos textos do apóstolo Tiago, apenas para fazer uma citação do Antigo e outra do Novo Testamento. Pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Salmos de número 5, verso 4. Deus não tenta ninguém, pois ele é a fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Tiago capítulo 1, versículo 13 a 17. A palavra mal, em Isaías capítulo 45, versículo 7, origina-se de uma palavra que pode ter vários sentidos. Nesse contexto e em outros em que Deus faz
faz ou traz o mal, a palavra significa calamidade ou punição, sendo o oposto de paz. Deus usaria Ciro para abater as nações. Isaías capítulo 45, versículo 1. Já no capítulo 45, versículo 8, Deus promete salvação, paz e justiça, punição ou mal. Outros trechos usam a mesma linguagem. Os males que Deus ameaçou trazer, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 22, versículo 16, foram punições e calamidades. Em Josué, capítulo 23, versículo 15, por exemplo, aparece a mesma palavra no original. Conforme nos diz Stanley Houston, o contraste aqui é entre luz e trevas. Por um lado, a paz, e do hebreu shalom, incluindo bem-estar, saúde, integridade, harmonia, bênção, realização e prosperidade, igualmente, especialmente prosperidade espiritual. E mal, do hebraico ha. Por outro lado, as palavras hebraicas ha é uma palavra geral incluída calamidade, qualquer coisa desagradável ou indesejável. Ela é usada algumas vezes a respeito do mal moral, mas Deus nunca é o criador do mal moral. Como Deus santo, no entanto, ele traz juízo, e o juízo que Deus envia pode ser severo, até mesmo calamitoso aos olhos humanos. Um tema representativo tanto da teodiceia, da criação da alma, como do livre-arbítrio, é resumido nas palavras iniciais de um antigo hino, o Felix Culpa, latino. Ó que feliz, ó ou ó falha feliz. Essa palavra tem o objetivo de transmitir a ideia de que as pessoas é melhor receber liberdade, o que torna possível o pecado e as más decisões, e depois serem redimidas por Jesus, do que nunca lhes ter sido dada a liberdade. Se Deus tivesse feito as pessoas parecerem robôs, sem vontade, então o pecado não poderia ter ocorrido. No entanto, nem as pessoas teriam realmente refletido a imagem de Deus, nem teriam sido capazes de experimentar o amor, o que requer escolhas livres. A teodiceia argumenta que um bem maior foi alcançado quando Deus permitiu que o mal acontecesse no mundo, uma vez que o risco do pecado, dor e sofrimento foi superado pelo amor de Deus e a salvação que foram dados pela graça e recebidos pela fé. Então, Deus criou o mal? No sentido moral, não. Deus é o criador do universo, como também da lei moral. O mal que ele cria é antítese da paz. Assim, considerando que o apóstolo da paz não é o pecado. Aliás, assim considerando que o oposto da paz não é o pecado ou o mal moral, fica claro que é o mal físico ou as calamidades, consequência do mal. E é o que quer dizer o profeta. Em nenhum lugar as escrituras atribuem a Deus a criação ou a autoria do pecado, pois ele origina-se da escolha moral livre dos seres criados. O cristão e o sofrimento. É necessário haver uma diferença entre o problema intelectual e o problema emocional que o sofrimento provoca. Quem advoga a ideia com a qual concordamos de que o problema intelectual diz respeito ao fato de ser ou não plausíveis. Pensar que Deus e o sofrimento possam coexistir. O problema emocional, por sua vez, diz respeito ao fato de as pessoas não apreciarem a ideia de um Deus que permita o sofrimento. Como veremos na sequência desse texto, a doutrina cristã engloba o sofrimento,
pois o próprio Cristo sofreu. Assim, determinadas doutrinas cristãs abarcam, de modo claro, a probabilidade do sofrimento, visto que, diferentemente das inúmeras palestras e livros de autoajuda, teologia da prosperidade, confissão positiva, etc., o principal propósito da vida não é a felicidade neste mundo, a juventude eterna, a cura de todas as doenças, mas sim o conhecimento de Deus e o fim último de todas as coisas, essa para sempre com o Salvador no céu. Romanos capítulo 8, versículos 17 e 18. Sobre o sofrimento, Lutero, no longínquo ano de 1518, num debate no qual retomou os ensinamentos do apóstolo Paulo sobre a mensagem da cruz, afirmou que Deus somente pode ser encontrado no sofrimento e na cruz. Assim, cruz e sofrimento significam, em primeiro plano, cruz e sofrimentos de Cristo, mas também, em certo sentido, cruz e sofrimento do cristão. A compreensão dos sofrimentos de Cristo em nosso favor traz a concepção de que Deus sofreu as dores deste mundo. Assim, é-nos útil para parar para compreender e abordar o problema do mal em nossa convivência, e não apenas em termos intelectuais. Para o cristão, Deus entende e conhece nossa dor. Em meio às dores que há no mundo, Deus em Cristo resgatou-nos do domínio do pecado e proporcionou-nos salvação eterna, onde não haverá nenhum tipo de mal. O cristianismo, portanto, ensina que Deus sofreu em Cristo. Deus sabe o que é sofrer, nas palavras do teólogo Pannenberg. Deus também não se subtraiu a essa responsabilidade pelo surgimento do mal na sua criação. Antes, a assumiu pelo envio e entrega do seu Filho na cruz. Assim, Deus afirma sua responsabilidade como Criador pelo mundo por Ele criado. E nisso o mal é real e suficientemente oneroso, não só para as criaturas, mas também para o próprio Deus. Isto o mostra a morte de seu Filho na cruz, a nulidade do mal perante a vontade criadora de Deus será selada somente pela superação no evento da reconciliação e na consumação escatológica da criação. Portanto, quem quiser eliminar sofrimentos precisa sempre levar em consideração que o pecado sempre causará novos sofrimentos. Não obstante, em analogia a essa questão, a Bíblia busca evitar o sofrimento causado por ações próprias que poderiam ser evitadas. É o caso das orientações do apóstolo Pedro, que busca orientar as pessoas sobre uma vida ordeira e que não busca aumentar os sofrimentos advindos dos males dessa vida, conforme vemos em 2 Pedro, capítulo 12, versículo 3 e capítulo 3, versículo 13. E também em Salmos 34, versículo 12 a 16, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 12, Tiago, capítulo 3, versículo 8. O Novo Testamento não deixou de tratar sobre o sofrimento multiforme que existe no mundo, assim como a sua superação. Não apenas tratou em termos consoladores sobre o mal, mas combateu de certa forma. Não há dúvida de que a temática e a interpretação do sofrimento com as suas possibilidades variadas já é uma forma da assimilação e superação do sofrimento. Pois quando o que sofre se ocupa com o sofrimento e é capaz de descobrir nele um sentido, tira-lhe o aguilhão e, mesmo que seja apenas que continue na esperança, conta toda a esperança. Romanos capítulo 5, versículo 2 e capítulo 8, versículo 24. Além disso, o sofrimento pode adquirir outro aspecto quando o que sofre sabe que sofrem em Cristo. Segundo os Coríntios, capítulo 1, versículo 5 e 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. E que nada há que os possa separar do amor e da comunhão de Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 35.
Sabemos que até mesmo todos os seus cabelos estão contados. Mateus capítulo 10, versículo 30. Não apenas nossa geração, mas em todos os tempos, a cristandade buscou compreender o sofrimento e nela integrar fé e esperança. Sobre isso, o teólogo Sproul apresenta uma questão bem pessoal relacionada ao sofrimento. Às vezes, a presença da dor em minha vida traz o benefício prático de me santificar. Deus trabalha em mim através da aflição. Por mais desconfortável que a dor possa ser, sabemos que as Escrituras nos dizem constantemente que a tribulação é um meio pelo qual somos purificados e conduzidos a um benefício a longo prazo que, presumivelmente, perderíamos não fosse pela dor que somos chamados a suportar por um pouco. As Escrituras nos dizem para suportar por um pouco, porque a dor que experimentamos agora não pode ser comparada com as glórias reservadas para o futuro. A Igreja do Novo Testamento, por meio da fé e esperança em Jesus, sabendo que Ele é a resposta final de Deus ao sofrimento, combateu as diferentes formas como o sofrimento sobrevém aos seres humanos e à criação com um todo. Ainda que seja possível uma reflexão sobre o sofrimento que podem ser eliminados e os que podem ser amenizados nessa existência, o certo é que nenhum sofrimento pode ser enfrentado sem a comunhão com Jesus. O mesmo Deus que consola os seres humanos humilhados, consola também pela vinda de um amigo que a falta foi duramente sentida e a presença ansiosa desejada, tal como a situação que Paulo enfrentou e o consolo que recebeu com a chegada do amigo Tito, conforme vemos em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6. Conclusão. O aparecimento do mal, em todas as suas formas, é um constante desafio para a teologia cristã. Não se deve ter medo de admitir que a existência do mal e o consequente sofrimento presente na criação trazem mais desafios à teologia do que para outros pontos de vista intelectuais. Os fatos da ciência e as aparições do mal não podem ser ignoradas ou negadas por teólogos cristãos. Embora seja desafiador, a doutrina da criação pode ser compreendida e interpretada à luz dessas realidades. Para concluir, afirmamos que Deus não pode ser a origem do mal, porque seria contrário à sua natureza, que é santa. Por isso, Deus é amor por natureza, e o seu amor caminha juntamente com a sua justiça e santidade. Não há intenções ruins ou más em Deus. Ele permite que o mal exista por um breve momento, pois até do mal Deus pode fazer coisas boas. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Os cristãos buscam compreender os males e sofrimentos existentes neste mundo caído e sem Deus. Só que os cristãos não buscam o sofrimento pelo sofrimento, mas sabem que é possível suportá-los por um bem maior. Procuram não ser causas de sofrimento e a outros, e nem instrumentos da maldade, mas sim instrumentos da glória de Deus no mundo caído e que precisa da redenção conquistada por Cristo na cruz. Aplicação prática. O mal que existe. A existência do mal no mundo é uma questão complexa e desafiadora que tem sido objeto de reflexão e debate ao longo da história. É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Se Deus é bom e poderoso, por que o mal existe? Esta é uma questão profunda que envolve a compreensão da natureza de Deus e a liberdade humana e a realidade do mal. Para abordar essa questão de forma prática, é importante considerar alguns aspectos. Primeiro, a liberdade humana. Deus criou os seres humanos com a capacidade de escolher e tomar decisões. Essa liberdade de escolha é um dom valioso, mas também permite a possibilidade de escolher o mal. O mal surge
quando as pessoas usam a sua liberdade para agir de maneira contrária à vontade de Deus e prejudicar os outros. Portanto, o mal não é causado diretamente por Deus, mas é o resultado da má utilização da liberdade humana. Segundo, o plano redentor de Deus. Mesmo diante do mal, Deus não permaneceu inerte. Ele ofereceu um plano de redenção e salvação para a humanidade por meio de Jesus Cristo. Na morte e ressurreição de Jesus, vemos a manifestação do amor e da bondade de Deus em restaurar e reconciliar a humanidade com Ele. Deus não é indiferente ao sofrimento humano, mas envolve-se ativamente para trazer cura, perdão e esperança. Terceiro, a importância do livre-arbítrio. A existência do mal não é apenas uma consequência da liberdade humana, mas também revela a importância do livre-arbítrio. Deus valoriza a liberdade de escolha e permite que se desenrole as consequências das ações humanas. O livre-arbítrio é um elemento essencial para o desenvolvimento da fé, do caráter e da responsabilidade moral. Embora Deus pudesse ter criado seres humanos sem a possibilidade de escolher o mal, isso limitaria nossa liberdade, negaria a oportunidade de crescimento, amadurecimento espiritual, além do que, sem o livre-arbítrio, seríamos como máquinas. Quarto, a transformação do sofrimento em bem. Embora o mal seja uma realidade presente, Deus tem o poder de transformar e usar até mesmo as situações mais difíceis para o bem. Ele pode trazer conforto, força e crescimento espiritual em meio aos sofrimentos. Vemos isso na vida de pessoas que experimentaram a superação de traumas, a cura emocional e a transformação pessoal por meio da fé em Deus. O mal não tem a última palavra, pois Deus é capaz de trazer redenção e restauração mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Quinto, a fé como resposta. A existência do mal no mundo desafia a nossa compreensão e fé. Trata-se de um convite para confiarmos em Deus mesmo diante das dificuldades e perguntas sem respostas. A fé não nega a realidade do mal, mas escolhe confiar na bondade de Deus, mesmo quando não podemos entender plenamente os seus propósitos. A fé capacita-nos a encontrar esperança, consolo e direção divina em meio ao sofrimento e ao mal. Na teologia cristã, a bondade de Deus é vista não apenas na sua criação, mas também na obra de redenção e na promessa de um futuro livre do mal e do sofrimento. Embora a questão da existência do mal permaneça um mistério em muitos aspectos, a fé cristã convida-nos a confiar em Deus, que é bom, que está presente e que tem o poder de trazer o bem, mesmo nas situações mais adversas que ocorrem como consequências da maldade que há no mundo. A resposta final para a questão do mal não é encontrada apenas na reflexão teórica, mas também na experiência pessoal do amor e da bondade de Deus em nossa vida e na confiança de que todas as coisas serão restauradas em perfeição um dia. 3 níveis de compreensão do mal: metafísico, odontológico, moral e físico. O mal, nas suas diversas manifestações, pode ser compreendido em 3 níveis: metafísico, odontológico, moral e físico. Cada um desses níveis ajuda-nos a entender diferentes aspectos do mal e as suas implicações práticas em nossa vida. Primeiro, níveis metafísico-odontológico. Nesse nível, o mal é considerado como uma realidade existencial que está presente no tecido da criação. O mal metafísico-ontológico aborda a questão da existência do mal em si mesmo, a sua origem e natureza. Trata-se de uma discussão filosófica, profunda e complexa, que busca compreender como o mal pode coexistir no mundo criado por um Deus bom e perfeito.
Embora seja difícil compreender totalmente o mal no seu nível metafísico ou ontológico, a fé cristã convida-nos a confiar em Deus, mesmo diante dessa realidade misteriosa. A resposta final para essa questão é encontrada na esperança da redenção e na promessa de um futuro livre do mal. Segundo, nível moral. O mal no nível moral refere-se às ações e escolhas humanas que estão contrárias à vontade de Deus e que causam sofrimento e injustiça. São atos de violência, opressão, egoísmo e desrespeitos pelos outros. O mal moral está presente nas injustiças sociais, na corrupção, na exploração em todas as formas de comportamento que prejudicam os outros e violam os princípios éticos. Nesse nível, a fé cristã chama-nos a uma vida de responsabilidade moral, amor ao próximo e justiça. A Bíblia orienta-nos a buscar o bem, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, alertando-nos sobre as consequências das escolhas erradas. A fé em Deus motiva-nos a lutar contra o mal moral, a buscar a reconciliação e a trabalhar pela justiça em nossa sociedade. Terceiro, nível físico. O mal no nível físico refere-se ao sofrimento, à dor e às tragédias que encontramos no mundo físico. Isso inclui doenças, desastres naturais, acidentes e todas as formas de aflição que afetam as pessoas. O mal físico muitas vezes confronta-nos com a fragilidade e as limitações de nossa existência humana. A resposta cristã para o mal físico está enraizada na compaixão, no cuidado e na busca de aliviar o sofrimento. Jesus Cristo, como o próprio Deus encarnado, mostrou compaixão pelos doentes, pelos marginalizados e pelos que sofrem. A fé cristã chama-nos a seguir o exemplo de Jesus, oferecendo ajuda, consolo e esperança aos que estão em situação de sofrimento físico. Conclusão. Em resumo, a existência do mal, nos seus diferentes níveis, é um desafio para a fé cristã. A fé, no entanto, convida-nos a confiar em Deus, a buscar a justiça e a enfrentar o mal com amor e compaixão. A resposta para o mal não está apenas na reflexão teórica, mas também na vivência prática do amor de Deus e na esperança da redenção final. Voltando para a lição, na conclusão, nos diz assim: Deus criou um mundo perfeito e bom. O mal e o sofrimento entraram no mundo como a consequência da queda. O Criador está sempre disposto a agir com generosidade para com a sua criação. Entretanto, o pecado cega o entendimento das pessoas e elas não conseguem crer que ele é justo e não pode tolerar o pecado. O pecado é repugnante diante de Deus e merece a justa punição. Mas Deus é sempre bom, a bondade é um dos seus atributos. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição bíblicas jovens, lição de número 8, que trouxe o título Fé para crer que Deus não criou o mal. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixar o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, editada pela editora CPAD, lição de número 9, lições bíblicas jovens, editada pela editora CPAD, lição de número 9, Fé para crer na salvação eterna. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.